Fala galera, eu sou o NK e seja bem-vindo a mais um SciStuffs e hoje eu vou falar de Marcos Pontes, esse cientista brasileiro que tem uma história gigante aqui dentro e fora do Brasil. Você vai perceber que tem bastante coisas que ele fez e nem eu sabia, na verdade eu fui pesquisar, né? Eu já sabia um pouquinho dele, mas eu aprendi bastante com esse vídeo e eu acho que vocês também podem aprender. Então se esse vídeo já está te interessando, deixa o seu gostei aqui para ajudar bastante o canal. Marcos Pontes, ou Marcos César Pontes, ele nasceu em 11 de março de 1963. Ele foi um tenente-coronel da Força Aérea Brasileira. Foi o primeiro astronauta brasileiro sul-americano a ir ao espaço na missão batizada Missão Centenário, em referência à comemoração dos 100 anos do voo de Santos Dumont no avião Bis, realizado em 1906. E eu vou falar as contribuições que ele fez, além de ser apenas um cientista brasileiro. E vocês vão ver que ele teve uma contribuição bem interessante, né, pro conhecimento acadêmico, pro conhecimento científico. E é algo realmente bem interessante. A Missão Centenário, ela nasceu de um acordo entre a Agência Espacial Brasileira e a Agência Espacial da Federação Russa. Sim, isso mesmo, Federação Russa. Lá em 18 de outubro de 2005. O principal objetivo desse tratado era enviar o primeiro brasileiro ao espaço, o tenente-coronel aviador Marcos Pontes. O veículo utilizado para o lançamento da missão foi a nave Soyuz TMA-8 da Roscosmos e o seu lançamento aconteceu em 29 de março de 2006. Isso no centro de lançamento Baikonur, Cazaquistão, tendo como destino a Estação Espacial Internacional. Essa missão ela foi idealizada devido a esse acordo, né, entre o Brasil e a Rússia, sendo que os representantes das agências, no caso a Agência Espacial Brasileira e a Agência Espacial Federação Russa, conseguiram realmente fazer um acordo para que o astronauta Marcos Pontes fosse para o espaço, né, e treinar na Cidade das Estrelas, o centro de treinamento para cosmonautas próximos a Moscou. Então, você percebe que isso é muito foda, né? Porque, cara, o brasileiro, ele geralmente já tá, como ele é um país em desenvolvimento, ou um país pobre, né? Ele geralmente já tá achado com um país que, se você quer fazer cinema, você não vai conseguir. Se você quiser fazer ilustração, você não vai conseguir. Se você quiser fazer animação, você não vai conseguir. Imagina ser um astronauta. Então, esse cara aqui, eu acho que ele é um bom exemplo. Lá, NK, mas ele é só mais um caso que teve sorte. Não, cara, não é bem assim. Ele, claro, teve seu contexto, mas ele se esforçou para chegar até onde ele tá, né? Então, isso serve de bom exemplo pra gente também. O interessante também falar é que o Marcos Pontes fez 8 experimentos, isso na sua viagem, isso em microgravidade, porque lá, com uma gravidade diferente, isso interfere nas reações das coisas, né? Agora eu vou falar dos outros experimentos que o Marcos Pontes participou e das instituições que fizeram parte delas. Tá? O primeiro foi o efeito da microgravidade na cinética das enzimas. A instituição que estava responsável por isso também foi a FEI, a Faculdade de Engenharia Industrial, e o objetivo era estudar o efeito da microgravidade na cinética em 3 enzimas que têm grande uso na indústria química, de alimentos e farmacêutica. A instituição responsável também foi a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, isso mesmo, e o INPE, Instituição Nacional de Pesquisas Espaciais. E o objetivo era descobrir a influência da radiação sobre as atividades que ocorrem no interior das células humanas na baixa gravidade. E os resultados puderam ajudar na prevenção dos danos causados aos astronautas do ambiente espacial. A pesquisa observou no ambiente espacial a reação de bactérias que têm as respostas aos agentes externos bem definidas. E a partir daí, eles fizeram análise sobre o impacto do ambiente espacial na sobrevivência celular e nas proteínas dos mecanismos de reparo celular. Também teve o teste de evaporadores capilares em ambiente de microgravidade. A universidade responsável também foi a UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, com o objetivo de desenvolver e aperfeiçoar o conhecimento de controle térmico para satélites. O experimento funcionou como um ciclo de refrigeração, com a prioridade de transportar calor de um ambiente quente para um ambiente frio sem necessidade de bombas, compressores ou qualquer agente externo para o acionamento mecânico. E também teve os mini tubos de calor. A instituição responsável foi a UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, com o objetivo de comprovar a eficácia do dispositivo de transferência de calor em ambiente de microgravidade. Os mini-tubos transportaram o calor e concentraram em alguma região mais quente para que uma outra mais fria, com o intuito de controlar a temperatura em uma superfície de interesse. Germinação de sementes em microgravidade. O instituto responsável foi a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, e a Senargen, Unidade Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. O objetivo era ampliar o conhecimento sobre as sementes da espécie Astrunium fraxinifolium, com o intuito de melhorar as técnicas para a preservação ambiental
e o desenvolvimento sustentável. A fase inicial do crescimento dessa planta foi no espaço, isso mesmo, e os cientistas investigaram as informações para analisar o desenvolvimento dessa Astronium fraxinifolium, que parece uma magia do Harry Potter, e germinava rapidamente sob o efeito da microgravidade. Olha que foda, cara. E você tem também as nuvens de interação proteica. A instituição era a SEMPRA, Centro de Pesquisas Renato Urcher, do Ministério de Ciência e Tecnologia. O objetivo foi o aprimoramento de técnicas para a obtenção de medicamentos de ação mais rápida, além de identificação de micro-organismos causadores de doenças em reservatórios de abastecimento de água. A substância responsável pelo brilho dos vagalumes é a matéria-prima deste experimento, que estudou o fenômeno de atomização e a interação de proteínas bioluminescentes em ambientes de microgravidade. Germinação de sementes de feijão. A instituição foi a Educação de São José dos Campos. O objetivo foi estimular e engajar os estudantes que acompanharam o desenvolvimento de sementes via internet, na participação das possibilidades existentes em pesquisas espaciais. A germinação de sementes de feijão era testada sob diferentes condições de luminosidade e de disponibilidade de água, em ambiente de microgravidade. Imagens das sementes foram enviadas diariamente em um site para que os alunos pudessem acompanhar as experiências online. Tem também a cromatografia da clorofila, e a instituição responsável foi a Educação de São José dos Campos, de São Paulo, e o objetivo foi estimular e engajar os estudantes que também acompanharam o desenvolvimento deste experimento via internet na participação das possibilidades existentes em pesquisas espaciais. A clorofila de algumas espécies nativas brasileiras, extraídas por estudantes, era levada ao ESS e os pigmentos da clorofila eram separados da estação espacial para que os alunos pudessem observar online o comportamento das moléculas de cada pigmento. E o Marcos Pontes também se tornou embaixador da Boa Vontade para a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. Isso durante a 14ª sessão da Conferência Geral da UNIDO em Viena, em Áustria. Pontes foi o primeiro astronauta brasileiro a viajar para o espaço, e da pobreza vivida no subúrbio de São Paulo, ele chegou aos estudos da aeronáutica, tecnologia e engenharia. E o diretor-geral da UNIDO, ele disse o seguinte, o Candel K. Junkela: com sua história única, Marcos Pontes dá exemplo como a educação básica e as habilidades profissionais podem fazer diferença. Ele é uma inspiração para muitas pessoas pelo mundo, afirmou o diretor-geral da UNIDO, Candel K. Junkela. E o professor embaixador da Boa Vontade de UNIDO seleciona pessoas destacadas para ajudar na implementação e suporte em 3 temas prioritários: a redução da pobreza através de atividades produtivas, capacitação de comércio e energia e meio ambiente. E o Marcos Pontes ele disse o seguinte: olhando do espaço, a Terra é um planeta único e belo. Temos 7 bilhões de pessoas tentando viver com alguma qualidade nesse belo lar azul. No entanto, não será possível se tentarmos fazer isso de uma forma egoísta. Precisamos nos unir e preparar a nova geração para ser cidadãos de apenas um mundo. A UNIDO pode ajudar nesse desafio e eu estou honrado em aceitar a nominação de embaixador da Boa Vontade da UNIDO para cooperar com um futuro melhor na Terra, afirmou o astronauta.